histórias. E uma coisa muito interessante no vídeo que eu vi é que realmente o melhor está por vir. A gente melhora quando o tempo passa, na verdade, Deus. Glória a Deus, tanta coisa que Deus fez, né? Viu, você melhorou, irmão. Glória a Deus pelo milagre que o Senhor fez. Eu tenho uma palavra para trazer que Deus colocou no meu coração, e de uma maneira muito específica, que vai aparecer na tela, orando, falando: Deus, já que a festa é nossa, é só com a nossa igreja, a palavra sou eu que vou trazer, o que o Senhor quer que o povo de Deus ouça? Qual é a palavra que resume não só esses 9 anos, mas principalmente os anos que virão? O desejo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu tenho convicção que você viu um pequeno grupo, o nosso começo lá atrás não era nada promissor. Era um lugar muito pobre, nós não tínhamos dinheiro nenhum, como a Elo falou, nós não tínhamos instrumentos nenhum, nós não tínhamos nada, na verdade. As pessoas que olhavam para o início da Igreja Batista Bethesda, eu recebia palavras tais como: não enterre seu ministério, você tem potencial, como é que você vai começar um trabalho lá naquele lugar, não tem ninguém. E quando nós olhamos tudo aquilo que Deus fez, da onde nós saímos, aonde Deus está nos trazendo, e só enche o meu coração de expectativa de que Deus, Ele vai fazer muito, muito mais. Você crê nisso? Diga amém. Muito mais tem o Senhor para nós. E essa é a palavra. Qual é a sua missão? Você pode dizer qual é a sua missão? E o livro que eu escolhi, o texto é do profeta Jonas. Eu quero convidar você a abrir em Jonas capítulo 1. E queria desafiar você. A maioria dos textos vão estar aqui para ajudar você que está nos dando a honra da visita, você que está aqui nos visitando pela primeira, segunda vez, você que não tem um contato com a igreja. A maioria dos textos estarão na tela, mas eu quero desafiar você que está com a sua Bíblia ou com o celular, porque há um tempo atrás nós falávamos assim: vamos abrir as nossas Bíblias. Agora mudou um pouco, vamos abrir as nossas Bíblias e ligar os nossos celulares. Você pode acompanhar, não há problema nenhum, está valendo. E eu quero desafiar você a acompanhar o texto. Jonas capítulo 1, nós vamos ler de 1 até 17. Se você achou, diz amém. Mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu, ou o azar caiu, sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me, joguem-me no mar, e ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? O Senhor fez, você pode dizer: o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe
3 dias e 3 noites. Vamos orar mais uma vez, de todo o coração, como eu orei nessa tarde pela palavra, por você, que você peça a Deus que Ele fale com você. Nós não viemos aqui só, claro, para celebrar os 9 anos, mas o desejo que tem que estar no nosso coração é: Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a Tua palavra. Não vim para ouvir esse pastor, ou seja quem for o pregador, quero ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que o Senhor comunique ao meu coração, e talvez a maior oração que alguém possa fazer é: fala comigo, Senhor, eu estou ouvindo ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, com tanto temor, tremor, alegria, ó Deus, diante da presença do Senhor por esses 9 anos, pela convicção do futuro, da promessa, da certeza de que o Senhor fará o melhor, de que o Senhor nos abençoará. Fala conosco, que possamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado. Por isso interpreta a Tua palavra, repreende toda obra maligna, todo desassossego no coração, todo desassossego daqueles que estão sem esperança, desanimados, fugindo do Senhor. Que o Senhor restaure a nossa alma para aquilo que o Senhor tem para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? A maioria de nós que estamos aqui nessa noite gostamos de histórias, de filmes, de livros, de enredos que falam de alguém com uma missão. É por isso que quando vamos para o cinema, o cinema ele se enche de filmes os mais variados. Você poderia fazer a sua lista, onde há missões que são impossíveis, onde há talvez aquele camarada que é o principal, que tem que realizar uma grande missão. E nós vibramos com isso. Vamos nessa semana, uma grande parte aqui, assistir os Vingadores, né? Que são aqueles que defendem a terra do mal. Porque a realidade, por que é assim? Deus criou eu e você, um grande anseio dentro do nosso coração, que é viver uma vida com propósitos, uma vida com aventura, uma grande vida com uma grande missão. Deus chamou você não é para esquentar banco ou ficar na frente da tela da TV, mas Ele chamou você para viver uma missão. Você pode dizer amém? Agora, a grande dificuldade é que as pessoas, a maioria, talvez você que está aqui nessa noite, não sabe qual é o propósito da sua vida. Você não sabe por que está aqui nessa noite, nesse dia 26 de abril de 2015, para o que você vive, para que você vive. E tantas pessoas expressam isso na nossa cultura. Tem algumas frases que vai aparecer na tela aqui. O Arthur Ashley Brilliant, que é um filósofo, ele disse: a minha vida é como um tremendo arremesso, mas eu não consigo descobrir para onde ela vai. Eu não sei para onde vai a minha vida. Há outras frases aqui que vai aparecer na tela do Jack Henley, que é um humorista americano. Ele diz: eu espero que a vida não seja uma piada, porque eu não entendi ela até agora. Há muitos de nós que não sabemos por que eu estou aqui, verdadeiramente, qual é o propósito e a missão específica que Deus tem. Uma outra frase que vai aparecer do Carl Jung, psiquiatra, famosíssimo, ele diz: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que ela foi planejada para alguma coisa. Não foi por acaso, parece, não descobri. Uma outra frase que vai aparecer aqui do famoso Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, leva a vida eu. Eu não sei para que existe a vida e qual é o propósito, então deixa a vida me levar. E é a filosofia de muita gente que está aqui nesse auditório. Talvez você nem gosta das músicas dele, mas vive exatamente essa filosofia. Uma outra frase do Isaac Asimov, um escritor e bioquímico americano: até onde posso ver, não há propósito, não há sentido na vida. E a última frase do Alexandre Pires, poeta brasileiro, né? Talvez você gosta dele, cantor brasileiro. Ele diz: eu tenho muito medo de morrer amanhã e deixar para trás a missão ainda não cumprida aqui. A grande realidade é que mesmo sem você saber, há um vazio no seu coração que chama por preenchimento. E a palavra, o preenchimento tem a ver com Jesus e tem a ver com a missão, com o propósito, como Ele quer usar a sua vida. Você pode dizer amém? E a maioria de nós aqui temos 3 dificuldades básicas. Nós já vamos entrar no profeta Jonas. 3 dificuldades básicas que nós precisamos de respostas. Nós ansiamos. A maioria das pessoas, infelizmente, passa a vida toda e não tem a resposta a essas perguntas. Ontem mesmo nos deparamos com uma notícia muito triste. Eu fiquei ali, Mateus, um dos jovens que editava o nosso programa Viva com Excelência, no auge da idade, com 21 anos de idade, ele se suicidou, tirou a sua vida. 21 anos, com tantas expectativas, sonhos, projetos, ele se suicidou. 21 anos. Isso é algo tão, infelizmente, tão comum na nossa sociedade. Pessoas que estão esperando que essas respostas, e as dificuldades são essa questão da identidade. Todos nós queremos responder, precisamos dessa resposta. Quem sou eu? Diga assim: quem sou eu? É uma pergunta básica. Você sabe quem você é?
Pessoas que copiam outras, não sabem quem são. Uma outra questão é a questão da importância. Será que eu tenho algum valor? Eu tenho algum significado? A minha vida vale para alguém? Será que a minha vida conta para Deus? E uma terceira, que talvez entra dentro dessa mensagem, é a questão do impacto que você está fazendo. Qual o meu lugar na vida? Ou seja, qual que é a minha missão? Qual é a minha missão? E eu quero dizer para você, querido, que uma vez que você descobre a missão, aquilo para o qual Deus criou você, você encontra verdadeiramente significado, felicidade, um rumo, um norte, uma direção, por uma simples razão que vai aparecer na tela. Você foi feito por uma missão. Vamos falar isso? Mais uma vez. E eu não tenho dúvidas que Deus está agindo no mundo. Você crê nisso, queridos? É por isso que eu sou pastor de uma igreja local. Eu poderia fazer N coisas, eu tenho falado isso, muitas coisas. Quando eu assumi a Igreja Batista Bethesda, eu estava no auge de uma carreira, uma multinacional, com tantas perspectivas. Deixei tudo de lado, porque eu acredito que a igreja é a esperança do mundo. Você pode dizer amém? Eu acredito nisso que nós fazemos. Deus está trabalhando e Ele deseja envolver e usar você nessa missão. Não é só para ganhar dinheiro, não é só para casar, comprar uma casa na praia, mas para mudar o mundo, para mudar a vida das pessoas. E eu acredito que esse texto está falando sobre isso, sobre um profeta que tinha a resposta, na verdade, à questão do impacto. Ele sabia qual era a missão dele. Não é como a maioria de nós. A maioria das pessoas que não sabem por que estão aqui, estão em busca disso. O profeta Jonas, na verdade, ele não tinha dúvida. Ele tinha uma missão de Deus, e Deus dá a ele uma missão muito grande. Deus chama o profeta Jonas no ano 750 a.C. e ele fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, levanta-te, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até mim. Deus dá uma missão chave importante. Talvez você não entende o que aconteceu com esse Jonas, porque ele surtou, ele ficou louco. Ele olha para essa voz de Deus que todo mundo quer ouvir, ele recebe essa missão, mas a Bíblia diz no versículo 3: mas Jonas fugiu da presença de Deus, fugiu da presença do Senhor. Talvez nós não entendemos muito bem, mas porque na verdade a missão não era tão fácil. Pregar e falar para Nínive não era falar talvez para o seu vizinho ou para alguém que você ama. Nínive era talvez o maior algoz, era a nação que havia escravizado o povo de Israel, e Jonas era alguém que tinha um ódio tremendo dos ninivitas. E talvez pregar para aquela cidade, aquele contexto para você entender, Israel passava por um momento de grande prosperidade, de bênção financeira, de poderio militar, porque a Síria, porque Nínive, que era a capital, estava em declínio. Nínive estava, aquele que eram os inimigos, estavam caindo. E na cabeça de Jonas passou assim: pregar a palavra, e eu sei que Deus é graça, e talvez aquele povo todo pagão se converter, significa que essa nação que está em declínio pode voltar a ser forte e oprimir o meu povo. Eu estou fora disso. É mais ou menos como se Deus pedisse para você: levanta-te, PSDBista, e prega o evangelho para Dilma, ela vai se converter. Amém? Você que odeia o PT, prega para o Zé Dirceu, leva ele para a sua célula. Você que talvez não gosta do PSDB, prega o evangelho ou etc e tal, num contexto dividido no nosso país. Ou talvez pedir para o povo de Israel, lá na faixa de Gaza, levar o evangelho para os sírios. Era mais ou menos isso. Era uma missão muito complicada, mas a realidade, esse texto está falando de alguém que tem tudo para se engajar numa missão, mas que ele não acreditava. Uma missão que podia preencher, que podia encher, uma missão que ia transformar, mas ele não acreditava. Parece que muitos de nós que estamos numa igreja evangélica ouvimos essa mensagem, mas no fundo, nós não acreditamos em nada que está sendo pregado aqui. No fundo, nós não acreditamos. É interessante que ele pega um navio, ele vai para Tarsis, que era sul da Espanha. É mais ou menos como se você ouvisse uma mensagem de Deus e fugisse e fosse para a Groenlândia, ou fosse para a Antártida, para fugir de Deus. Eu estou fora desse negócio de célula, eu vou para a Groenlândia, lá ninguém vai ficar falando lidera a célula, olha a célula, CTM, faça isso, faça aquilo. E Jonas, na verdade, naquela época tinha profetas como Osés e Amós. Ele pode ter racionalizado, Deus pode contar com eles. Eu vou embora, eu vou para lá. E é interessante que o texto começa a narrar que ele foge de Deus, mas Deus está em todo lugar. Mas o incomensurável amor de Deus não desiste de Jonas. Deus fala: não vou desistir de você, miserável. Você pode ir para a Groenlândia, você pode ir para Tarsis, mas o meu amor vai te acompanhar. E é interessante que Deus manda uma tempestade,
começa a abalar aquele navio, os não crentes fazem uma reunião de oração espiritual, clamam, e o crente Jonas está fazendo o quê? Roncando no porão do navio. É isso que diz lá a Septuaginta, uma dos textos gregos originais, fala que ele estava roncando profundamente, enquanto os pagãos clamavam por salvação, por mudança. E o que é que nós precisamos? Eu quero analisar com você nessa noite, quais são as lições, na verdade, que aprendemos que nos levam a viver a missão. Quais são as lições do profeta Jonas? E querido, em nome de Jesus, Deus quer falar com você, amém? Diga assim: eu creio que Deus quer falar comigo. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai falar se você desejar. E a primeira lição que nós aprendemos é essa: não vale a pena fugir de Deus. Você pode dizer isso? É a primeira lição, que não vale a pena. Não é nem possível. Não é possível você fugir de Deus. Fugir não é um bom negócio. É interessante que de Deus não se foge, queridos. Para Deus se corre. Mas a maioria de nós que estamos aqui somos bons crentes, estamos aqui parabenizando, graças a Deus, somos de célula, etc e tal. Mas quando se fala da missão, do propósito de Deus, nós estamos fugindo de Deus, estamos fugindo da missão. O tempo passa e há muitas pessoas aqui que estão fugindo e vão ficando cada vez mais carentes, com a alma fragilizada. E é interessante que Jonas, ele conhecia Deus, mas ele achava que dava para fugir de Deus. Texto, no versículo, olha só o que acontece, o versículo 3 vai dizendo que Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para bem longe, bem distante, um lugar onde ele falou: Deus não chega lá, Deus não está lá. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, deu glória a Deus porque o navio estava lá, e depois de pagar a sua passagem, ele banca a sua decisão, ele foge de Deus, ele faz uma escolha, embarcou para Tarsis. Para, o que está escrito? Para. Queridos, eu quero dizer para você que é melhor você viver como um ateu alienado do que como um cristão fugindo de Deus. É melhor você viver como alguém, um ateu, que não conhece a Deus. E talvez melhor é alguém que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, porque não há ninguém mais sujeito ao azar do que um servo de Deus, consciente da vontade de Deus, que sabe o que a Bíblia fala, mas está fugindo de Deus. Está racionalizando, está dando desculpa, falando: amanhã eu me envolvo, amanhã eu faço isso. E a realidade é tão interessante que, como eu já falei na introdução, o navio começou a chacoalhar, porque Jonas achou que era possível fugir. E eu quero dizer para você: não é possível fugir do Senhor. Diga assim: não é possível fugir do Senhor. E veja só o que aconteceu no versículo 4. Jonas estava lá dando glórias, aleluia, porque Tarsis era uma praia. Já pensou que bênção, irmão? Fugir da vontade de Deus e ir para Fernando de Noronha, tomar um sol, tomar uma água de coco, fazer natação, mergulho. Mas a Bíblia diz que quando Deus olha, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Já parou para pensar? Provação, dificuldade, portas fechadas, lutas, falta de felicidade, mas o miserável do Jonas, ele desce no porão e ronca, e dorme tranquilamente. Esse é o retrato dos servos do Senhor, daqueles que estão aqui, são crentes, por isso que você está aqui, mas que está dormindo profundamente na vida espiritual. Gente que não está preocupado com a missão. E a realidade é que quando um servo foge de Deus e da missão, ele torna-se maldição para os outros. Versículo 4 diz que o Senhor mandou e fez soprar um vento, que não foi contra Jonas, foi contra todas as pessoas que estavam naquele barco. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Se você é alguém que conhece a Jesus, não há escolha: ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não é possível ser morno, a palavra de Deus diz. A Bíblia vai dizendo: porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Porque você não é frio, nem quente, mas é morno, está em cima do muro. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Se você é de Jesus, se você teve um encontro com Deus, eu quero dizer para você que homens que fogem de Deus estão levando maldição aonde quer que forem. Homens que estão brincando com Deus estão levando maldição aonde quer que eles vão. Ah, mas eu sou abençoado por todos os lados, como diz aquela canção do Toque no Altar, né? Pela direita, pela esquerda, e você canta, e você diz, mas se você tem fugido do propósito de Deus, do plano de Deus, não tem obedecido ao Senhor, é isso que nós começamos a entender: não conseguem abençoar, ou melhor, não podem abençoar.
Jonas leva a maldição para aquele povo todo, e ele está dormindo, e a verdade é que ele se torna tão insensível a tudo que acontece à sua volta. Porque olha aqui, queridos, não vale a pena fugir de Deus, porque se você fugir, é a realidade de tanta gente, queridos. Comecei a fazer um filme, ver fotos e ver o vídeo, e talvez você fale, pastor, está falando de mim. Se a carapuça serviu, irmão, recebe em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente manda uma daqui, aí o cara fala, é sermão encomendado. Se o Espírito Santo falou, recebe, abraça, amém? Amém ou não? Amém. Mas muita gente que passaram esses 9 anos, elas não saíram do lugar. Ou o que é pior, a vida espiritual só deu para trás. Gente que se passaram 5 anos e eles estão sobrevivendo, um bom crente, ele lê até a Bíblia, mas eles não estão envolvidos com a missão. E a realidade é que quem foge de Deus torna-se insensível à realidade à sua volta. Ele fica insensível, nada toca, nenhuma canção, nenhuma palavra. Olha o que diz o versículo 5: enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O texto continua dizendo, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? O bicho está pegando. Há crise na nação, há crise na cidade, há crise na igreja. Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós, não morramos. A verdade é que ele confessa a Deus, mas ele não acredita em Deus. Eles continuam dizendo: ó miserável, que Deus que você serve? Qual é o Deus? Porque eu tenho meu Deus. Cada um tinha o seu próprio Deus. E é interessante que esse Jonas, como um bom evangélico, como você aqui que sabe tudo da Bíblia, quantos conhecem a palavra de Deus? Digam amém. Amém? Um pouquinho. Quem conhece um pouquinho da Bíblia? Faz assim: eu conheço a Bíblia. Você pode se tornar insensível como Jonas. Ele olha e eles perguntam assim: ó, de onde é que você veio? Porque eles lançaram sortes. Olha o que diz o versículo, veja só, querido, acompanha na palavra de Deus, versículo 7. Eles lançaram sortes para ver quem era o responsável, e a sorte, ou o azar, a maldição, cai sobre um crente chamado Jonas. Cai sobre ele, é como se Deus falasse: levanta, toma posição, não foge da missão. E ele diz assim: eu sirvo, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aleluia, amém? E aqueles homens que não eram bobos nem nada falaram assim: você está maluco, Jonas? Eu sirvo ao Deus do ar, eu estou no mar, o meu Deus não chega aqui. O outro serviu ao Deus da terra. Você declara para nós que o seu Deus é o dono de tudo. Como é que você pode fugir de um Deus que é o dono de tudo? Como é que você foge dele, tentando fugir? E a realidade do texto, queridos, que nós vamos fazer uma série em Jonas, que caberia, ele não faz uma só oração em todo o capítulo 1, ele não faz uma oração. Os pagãos oram, você viu? Gente de intercessão. Olha que bando de não crente intercessores. Ora, mais que um monte de miserável de nós aqui. Ora, clamam a um Deus falso. E Jonas não faz uma oração sequer. Ele não ora para ver se era vontade de Deus, para ir para Tarsis. Ele não ora nessa hora, ele dorme. Ele está insensível. E essa é a realidade. Gente que tem uma teologia aqui para justificar a fuga. Gente que fala: não, pastor, eu não estou fazendo isso porque na verdade não dá. Esse negócio de célula não é muito bem para mim, não é meu chamado. Esse outro negócio não é bem a minha área, eu ainda não estou preparado. Gente que tem uma teologia para justificar as fugas de Deus, e tem uma fé que não produz uma vida de oração, tem uma fé que não leva você para o joelho. E Jonas estava ali frio, perdeu a sensibilidade. Mas os marinheiros, olha, não crente, olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus, eles sabiam que não dá para fugir de Deus. O seu vizinho sabe que não dá para fugir de Deus, mesmo que ele não seja um crente. Os pagãos revelam temer mais a Deus do que Jonas. Eles temem e eles oram para suas divindades. Olha aqui para mim, querido, tem muita gente lá fora, amigos do seu trabalho, que não servem ao Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus, da terra e do mar. Mas eles têm uma fé muitas vezes mais devota ao seu Deus do que a sua fé ao Deus verdadeiro. Gente que se prostra a um Deus falso, mas com muito mais fervor do que a maioria de nós que estamos aqui nesse auditório. Gente que talvez tenha uma disposição de pregar a palavra de Deus todo domingo de manhã, que você diz: lá vem os chatos bater na minha porta, mas que tem uma vivacidade na fé muito mais do que nós que dizemos crer em Deus que é verdadeiro, em Deus que é o Criador dos céus e da terra. Mas é interessante que, olha só, ele pelo menos ele reconhece que o problema era ele. Ele fala: gente, eu entendo que eu confesso os meus pecados. Essa tempestade é porque eu estou fugindo do Senhor. Então me peguem e me joguem no mar. Amém? Diga amém. Você não jogaria? Eu jogaria o Jonas, nem tirava sorte. Fala: miserável dormindo, já parte daqui na bicuda.
já mandaria ele para longe. Você não faria a mesma coisa? Quem faria a mesma coisa? Agora você é espiritual, né? Eu não, jamais. Vamos afundar igual o Titanic. Vamos afundar importante, né? Porque a gente não culto, a gente é tudo espiritual. Você já percebeu isso? Eu amo, jamais. Deus conhece as suas obras, irmão. Ele sabe bem o que você faria. Mas é interessante que mesmo no meio do desânimo, está desanimado, ele diz: sou eu a razão, sou eu a causa. A tempestade, o problema tem a ver com a vida que eu estou levando. Sabe o que isso significa? Que quando o povo de Deus tem coragem de confessar que a culpa é sua, o mundo crê. Você pode dizer amém? Eu acredito que é isso que nós estamos precisando na nossa cidade, no Brasil. O povo de Deus precisa dar a cara a bater, e é óbvio, precisamos de manifestações, reforma política e tudo mais. Mas nós precisamos nos assumir como parte do problema, dizer: uma parte de tudo que está aqui é culpa nossa como igreja de Jesus, que não assumimos a ponta. Não estamos fazendo a nossa missão, nós estamos orando pouco, nós estamos fugindo da missão, fugindo de Deus. E é interessante que ele perde a identidade espiritual, ele é jogado ao mar. E aí a segunda lição que nós aprendemos é essa: aprenda a lidar com as suas crises. Amém? Vamos falar isso? Jonas foge de Deus, como você que está aqui, amado, em nome de Jesus, está fugindo de Deus. Vem para todo culto, não falta uma célula. Está aí, ó, firme e forte, 9 anos conosco, mas está fugindo de Deus, está cheio de crises. E eu quero dizer para você que todos nós enfrentaremos crises. Diga amém. Não é misericórdia, porque faz parte da existência humana. Talvez o entrar em crise, o passar por crises, faz parte do viver da existência humana. Mas a realidade, o grande problema é você aprender a lidar com crises, mudanças, dificuldades, talvez provações, mudanças na família, mudanças financeiras. E crise quer dizer um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. No grego, krinen, avaliar, julgar, analisar, não se desesperar. O latim, que é critério, é uma decisão resultante de uma avaliação, ou seja, todos nós passamos por crises. Quem que está enfrentando alguma crise aí? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Quem nunca teve crise? Tem um povo aí que eu vou pedir para orar por mim no final. Glórias a Deus. Fica uma inveja aqui no culto, que o povo tem crise. Louvado seja Deus. Talvez seja igual Jonas, né? Jonas estava lá, a crise rolando, ele dormindo, roncando, não reconhecia suas crises. Ele não reconhecia. E a realidade é que existem crises, mas a verdade é que você vai tomar uma decisão. Ou as crises te levam para perto da missão, ou as crises vão te levar para longe de Deus, para longe do propósito que Ele tem para essa igreja, para longe do propósito que Ele tem para você. Porque tem dores, decepções, fracassos. A gente se chateia, as expectativas não são cumpridas, há pecados, frustrações, divórcios, pessoas que se afastam. E é interessante que uma primeira crise de Jonas é uma crise na confiança da missão. Ou seja, ele olha e diz assim: eu sou profeta, mas eu não estou tão certo que esse projeto de Deus para mim é esse. Deus mandou eu ir para Nínive, mas eu não estou tão certo se eu sou um camarada para essa missão. Gente que está duvidando, que não sabe, vai caminhando, vivendo, já parou, já duvida do propósito que Deus tem para a sua vida. Você sonhava de Deus usar você para grandes coisas, hoje você já não tem certeza, hoje você já deu passos para trás, hoje você já está pensando em abandonar o barco, pagar uma passagem, fugir de Deus. Hoje você está falando: me deixa no meu canto cá, pastor, recebendo uma oração, cantando, frequentando às vezes a célula. Será que Deus me chamou para isso? Será que vale a pena investir a minha vida nesse negócio de evangelho, de missões, de célula, de cuidar de pessoas? Jonas havia perdido a paixão, não sonhava com a salvação mais de ninguém. Ele queria que os outros se explodissem. Ele queria curtir praia. Louvado seja Deus. Quantos gostam de praia? Digam amém. Mas não fuja de Deus. Vá para lá e leve o Senhor. Diga: Deus, eu quero não tirar férias do Senhor. Uma outra crise dele é essa: a crise da oração, crise da intercessão. Porque quando Deus para de ser central na nossa vida, acaba a vontade de orar. Se você é alguém que não tem tempo de oração, você não ora, é porque Deus não é mais o centro da sua vida. A oração passou a ser um recurso adicional. Porque a realidade é que Jonas, ele olhava tudo na questão política e ideológica. Ele falava: meu inimigo é o aqui e agora, se eles se levantarem, a questão econômica vai cair, e só corria atrás dos seus projetos pessoais. Será que parece com você, querido? Será que parece: desemprego, acabou a minha vida?
Problema financeiro, acabou a minha vida. Só olha e só vive para essa realidade temporal, que vai acabar. E se tudo na nossa vida é o que nós vemos aqui, orar é dispensável. Acabou a oração, para que orar? Se é só prosperidade, é só dinheiro, a crise da missão nos afasta da oração. E Jonas é um ser que na verdade quase nunca ora. Leia o texto, ele quase nunca ora. Ele ora pouquíssimo. Esse profeta era um homem sem oração. E aí você diz, não me vergonha, né, Jonas? Aí o Espírito Santo está falando para você. Você é alguém que tem vivido uma vida de oração. Você é alguém que tem colocado a oração como central. Porque tem muita gente, querido, na igreja evangélica brasileira e aqui, quer ver a unção. Quantos querem a unção? Digam amém. Quantos querem a unção de Deus essa noite? Digam glória a Deus. Agora o problema, querido, é que a unção, para a maioria das pessoas, eu não vou falar de todas, na igreja evangélica, é um negócio externo e não interno. Ele quer que o fogo pegue do lado. Ele quer que o glória a Deus seja nos outros. E ele começa a dizer, olha, a frieza, a unção não está aqui. E ele não entende que a mudança começa de dentro para fora, com uma vida de intercessão e quebrantamento, olhando e dizendo, Deus, sonda-me, muda-me. Eu quero servir ao Senhor. Gente que pula, gente que grita, gente que faz tudo, levanta as mãos, mas ora pouco. Não ora por ninguém, não tem respostas. Uma outra crise, sabe qual é? A crise da apatia. Apático, a palavra do pastor da semana passada, Deus usou poderosamente. Você fala, como é que você sabe? Eu estava em espírito aqui, irmãos, naquela cadeira ali. Louvado seja Deus, interagindo com a palavra. Recebi o esboço em louco lá. Deus falou nas células, ouvi a mensagem. A crise da apatia. A gente fala para o irmão que está falando, acorda aí, irmão. Amém, irmãos? Você está dormindo no culto. E aqui eu não estou falando para constrangê-lo, mas talvez para você avaliar a sua vida, que você está numa crise de frieza, e o seu silêncio, o silêncio de Jonas não fala nada, ele é um pamonha. É o profeta que deveria pregar o evangelho no barco, ele vive em silêncio. Ele dorme, ronca, passivo, frio, impassível à crise, ele não consegue orar, ele está frio, ele abandona os seus compromissos, começa com sono mórbido e vive uma vida sem sonhos, sem esperança, e vai lá para o final, nós não vamos ler o texto todo, ele é restaurado, ele prega sem vontade, ele percorre, ele fala, Deus, tá bom, já que o Senhor me livrou, o peixe que vai me vomitar, eu quero salvação, eu vou cumprir a missão. E ele começa a pregar, ele percorre aquele lugar em um dia, era um caminho de 3 dias, ele fala, olha, 40 dias e Deus vai destruir ele, se arrependam pecadores. Ele fala, sabe que bem enrolado, que a esperança dele era que todo mundo fosse para o inferno. E ele senta de camarote, ele vê a graça de Deus se manifestar, um avivamento em Nínive. Até os animais jejuam, a conversão, a mudança, e a Bíblia diz que Jonas fica chateado com isso. Ele fica triste, ele fala, como é que pode, Deus, o Senhor salvar os inimigos? Como é que pode o Senhor mostrar a graça para eles? Porque ele perdeu a visão. Sabe qual é a maior tragédia na vida de um crente? É perder a visão. Sabe qual é a maior tragédia na vida de um pastor, na vida de um líder de célula? É perder a visão. Eu tenho orado, nós estamos falando o que está acontecendo, o que leva um líder a desistir, o que leva um líder a abandonar, o que leva um líder a não crescer. E Deus tem falado no meu coração, a perda da visão, a perda da paixão. E é interessante que ele é alguém que não espera mais nada, ele deixa a vida me levar, como muitos de nós aqui vêm para o culto. Quem sabe o Espírito me toca e eu vou lá fazer umas minhas orações, vou na célula, mas não há sonho, não há paixão, não há expectativa. E olha o que Paulo vai colocando aqui, ele diz que se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais, tem uma outra versão que eu prefiro que diz, nós somos os mais miseráveis. Querido, olha aqui para mim antes de encerrarmos orando. Presta atenção nesse texto, olha o que Paulo está falando para nós, nesse dia 26 de abril de 2015, que o Espírito Santo trouxe você sonolento, apático, frio, para marcar a sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus. Ele diz que se é somente para essa vida que a gente tem esperança, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. Sabe o que ele está falando? A nossa esperança não está aqui. Quando nós paramos de sonhar, quando nós paramos de estar envolvidos com a missão, nós começamos a morrer, aos poucos. Mas sabe qual que é a terceira lição maravilhosa da parte de Deus para você? É essa que nós aprendemos: Deus não desiste de você. Você pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, diga: Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Ele já havia perdido a esperança, mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus fala: Jonas, você fugiu de mim, você está fugindo da missão, quer ir embora, pagou a passagem,
está me desobedecendo, foi para longe, mas o meu amor não desiste de você, eu vou atrás, eu estou com amor eterno, eu te amei, com benignidade eu te atraí, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 17: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, louvado seja o nome do Senhor, amém? Sabe o que isso quer dizer, querido? Que embora parecia que Jonas tinha desistido de Deus, e havia, mas Deus começa a falar assim: filho, eu amo você e eu não vou desistir de você. Você pode até achar que acabou o plano, que acabou a promessa, mas eu não desisto. Eu sou o Deus de novas chances, de segundas chances, e todas as vezes que alguém voltar e orar e clamar, eu começo a nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita? Diga um glória a Deus. Agora o interessante é que ele fica no meio da tribulação e o peixe engole. Não é baleia, eu não sei qual é o peixe, podia ser baleia. A gente fala baleia, mas a Bíblia fala que é um grande peixe, uma tilápia gigante talvez. Não dá para saber, a Bíblia não fala qual é o peixe, mas é interessante que ele aqui nos dá a impressão de ser um exemplo clássico da pessoa que só ora na dificuldade. Ele não ora no capítulo nenhum. E Jonas é alguém que ele não ora, como eu já falei nessa mensagem, nenhum ponto. Lê o capítulo 1 de novo, ele não ora, o cara não ora mais. Como você tem uma dificuldade tão grande de orar, perdeu a paixão, não se ajoelha mais, não frequenta reuniões de oração há muito tempo. Há muito tempo você não vem clamar, você tem dificuldade. Na verdade você paga a sua passagem para fugir da oração, porque é um tédio, é uma dificuldade, é muito difícil para você. Ele não ora para decidir, ele não ora quando a tempestade veio, ele não ora quando todos oravam, ele não orou quando a verdade sobre ele se tornou pública. Mas lá dentro do peixe, na dificuldade, na tribulação, ele começa a recuperar sua saúde espiritual e humana, amém? No meio da luta, no meio da angústia, no meio do inferno, no meio da morte, no ventre do peixe. Porque eu quero dizer para você que a angústia, se você está angustiado, significa que você ainda está vivo. Você pode dizer amém? Porque primeiro ele está impassível, depois ele começa a ficar angustiado. Há muita gente nesse lugar assim: pastor, eu estou angustiado, eu estou com dificuldade, a minha alma está angustiada até a morte. Eu quero dizer para você que a angústia é sinal de que a sua alma está precisando de algo. E olha a oração que ele faz. Ele vai dizer que orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Louvado seja o Senhor. Aplauda Ele por essa palavra. Glória a Deus. Há muitos de nós que achamos, Jonas achou o quê? O peixe me engoliu, e é o clímax, acabou, terminou, game over. Mas era exatamente o contrário. Ele experimenta o poder da ressurreição. Ele é arrancado da sepultura, ele precisa ser sepultado, ele precisa morrer para experimentar o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade, talvez você está dentro da barriga de um grande peixe, que é uma tribulação, que é uma angústia, que é uma dificuldade, que é o silêncio de Deus. É a possibilidade de Deus, talvez através da sua oração e da sua angústia, ouvir a sua voz. Mas você precisa clamar ao Senhor. Diga amém. Sabe por quê, querido? Por causa disso Deus não desiste de você. Glória a Deus. Cadê? Se é uma pentecostal, já estava falando em língua aqui. Pode falar, irmão, glória. Não é maravilhoso? Deus não desiste de você. Só que é interessante que, no terceiro dia esse Jonas ora. É um cara tão sem oração, como eu e você, que eu não sei, e a Bíblia não fala, mas certamente ele deve ter demorado um maior tempo para orar. Ele deve ter tentado achar um buraco. Ele foi arrastado. Eu fico imaginando o filme na minha cabeça. Ele devia ter peixe, devia ter sujeira. Imagina o fedor dentro do peixe. Ele se afogou, ele levantou, ele se agarrou, e ele foi. Depois de 2 dias, no terceiro dia, quando não tinha mais nada, ele levantou e diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Porque a oração é a única resposta suficiente a uma alma que está em crise. Se você está em crise, é um clamor agora, é a busca de Deus. Veja só o que está aqui, eu quero que você repita. Vamos ler isso mais uma vez. E aí é interessante, eu não vou ler o texto todo, você lê em casa. Esse profeta
Esse texto tão maravilhoso. Ele ora, ele vai dizendo: em meu desespero clamei ao Senhor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão. Ele vai narrando o que aconteceu lá, isso que eu falei para você, até que ele chega no versículo 7 e diz: quando a minha vida já se apagava. Diga assim: quando a minha vida já se apagava. Sabe o que ele diz? Eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, pagarei. O que votei, pagarei. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Sabe o que acontece lá? Quando ele entende que Deus está dando uma nova chance, ele diz: Deus, eu não vou desperdiçar mais uma chance de fazer a minha vida valer. Eu não vou desperdiçar essa chance de ser usado, de falar de Jesus, porque eu quero me render a esse implacável amor de Deus. E eu quero dizer para você que Deus não desiste de um pastor, de um profeta, de um líder. Deus não quer perder. Você pode dizer amém? É por isso que a gente não desiste de incentivar você a voltar, a liderar, a sair da zona de conforto, a voltar, a se dispor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o Senhor. Mas a última lição dessa noite é essa: deixe Deus completar a sua obra. Vamos falar isso? Mais uma vez. Querido, não atrapalhe o que Deus está querendo fazer na sua vida. A minha oração tem sido durante esses 9 anos, e ainda é, eu oro muito pela igreja, mas eu tenho feito uma oração muito específica, que é: Deus, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Se eu simplesmente não atrapalhar a ação do Senhor, eu já me dou por satisfeito, usa a minha vida. Há muitos de nós que estamos atrapalhando, porque o que acontece? Capítulo 3 que eu já citei: Deus derrama misericórdia sobre Jonas, que vai forçado, ele fala: vou pagar. Ele está alegre, né? Porque ele recebe uma bênção, um peixe vomita ele. Eu nem sei como é, deve ser muito interessante, né? Fedido, cansado, arrebentado, ele vai, aí ele começa a voltar para a frieza, não é assim? De um papel, ele chora no domingo, e tem que vir, quantas vezes for necessário. Mas na segunda-feira a frieza volta, porque nós esquecemos de orar, esquecemos de aquecer aquilo, e Deus, ele vai forçado pregar. Como muita gente está liderando forçado, e fala assim: eu estou liderando esse negócio de célula aí, viu, pastor? Mas se o pastor chegar no domingo e falar assim: irmãos, nós vamos fazer um ano de pausa de célula, eu entendeu que ia dar glória a Deus, ia dar rabo de arraia, aleluia, não é? Por isso que nunca você vai ouvir eu falar, porque eu nunca vou falar isso. Amém ou não? Nunca sairá da minha boca isso: vou ter uma pausa de célula, olha, não. Mas Jonas, ele prega a palavra, a misericórdia de Deus é derramada, ele é reforçado, ele realiza a missão, e o pior sermão da história é pregado daquele jeito, não é preparado, e é o maior número de conversões, porque isso mostra a soberania de Deus. Não depende de você, não depende do seu braço, não depende da sua tentativa humana, porque você acha que porque eu estou fazendo o meu melhor e nada acontece. Deus faz a obra apesar de nós. Você pode dizer amém? Mas a pergunta que eu fecho essa palavra é: por que Jonas fugiu? Por que nós fugimos? Por que ele foge da missão? Por que ele foi embora? Sabe por que ele fugiu? Porque estava doente, enfermo espiritualmente, doente nas emoções, doente na alma. Ele estava egolatricamente apaixonado pelos planos e projetos pessoais, por aquilo que ele achava, pela sua vidinha, pelos seus planos de ir para trás e de dizer: Deus, eu não quero isso. E eu quero dizer para você que quando alguém resiste a fazer aquilo que está claro na palavra, está com uma séria enfermidade espiritual. E eu não estou falando que nós somos perfeitos em obedecer a Deus, mas quando você sabe o que tem que fazer e resiste à vontade soberana de Deus, significa que nesta noite você precisa de cura da parte de Deus. Você pode dizer amém? Você precisa ser curado na sua alma, e a gente que justifica se engana. Querido, em nome de Jesus, enquanto o Everton vai chegando aqui, a vontade de Deus não foi feita para ser questionada, mas sim obedecida. Você pode dizer amém? Se Deus falou com você, a vontade de Deus não é para ser racionalizada, avaliada simplesmente. E a minha pergunta, antes de nós orarmos, chegando no final dessa palavra, é: como está você em relação à vontade de Deus? Como você está? O que você faz reflete o querer de Deus para a sua vida? Você está no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, apaixonado por aquilo que Deus ama, talvez envolvido com aquilo que Deus quer, entregando a sua vida? Você está falando: Deus, deixa eu, no meu tempo, no meu jeito. Deus não quer só salvar Nínive nesse texto, Ele quer salvar Jonas.
Amém? Deus não quer salvar a grande cidade de Nínive, Ele não quer salvar Piracicaba, Ele quer salvar você nessa noite em nome de Jesus. E eu não estou falando só de uma salvação, porque há muita gente que não é salva, mas eu estou falando de mudança espiritual e cura para aqueles que são discípulos, mas estão acomodados, perderam sonhos, perderam a expectativa do novo, do grande, daquilo que virá, perderam a simplicidade da paixão de Deus, não querem mais ser usados. E eu quero dizer para você que gente que está lá igual Jonas, é interessante, capítulo 4, que ele diz que Jonas, ele ficou tão descontente. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele ficou tão descontente que ele olha, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que eu me apressei em fugir, porque eu sabia que o Senhor é esse Deus. Apressa-te, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Tem muita gente aqui que já desistiu, já morreu. Tem muita gente que está como Jonas falando: Deus, tira a minha vida, não vale mais a pena. Estou vendo para ver o que vai dar, machucado, triste, ferido, assistindo a obra que está sendo realizada nesse lugar, sentado no banco, esperando sei lá o que ia acontecer, esperando um dia futuro que talvez nunca chegue. Já faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você está esperando algo mágico acontecer e o tempo está passando. E eu quero dizer para você algo tão sério em nome de Jesus, que Deus está dizendo para nós que a única maneira de viver qualquer projeto no reino dele, na história, é colocando a salvação das pessoas acima de qualquer interesse pessoal. Você pode dizer amém? Dizer: Deus, eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou constituir família, mas eu quero que as pessoas, o teu projeto de salvação, eu quero amar com toda a minha força aquilo que o Senhor ama. Ele vira para Jonas e é a pergunta que ele faz para você aqui nessa noite: você tem alguma razão para essa fúria? Você tem razão para reclamar o quanto você reclama, querido? Da sua família, do seu emprego, da sua sorte? Você tem razão? Olha aqui, o Senhor está fazendo. E é interessante que Deus, Ele está lá tão mal, e Deus dá uma colher de chá para Jonas. Ele levanta, Ele dá uma alegria, Ele cria uma aboboreira. Então o sol de rachar um pouco, a aboboreira cresce, e Jonas está tão depressivo, tão relaxado, que aquela abóbora, ele diz: louvado seja Deus que veio uma sombrinha para mim. Não é bênção quando Deus faz essas coisas, dá uma lambuja para a gente, mesmo a gente fugindo dele? A gente está fugindo, mas Ele faz uma aboboreira crescer na nossa cabeça, falando: filho, relaxa, descansa. Ele fica lá, e a aboboreira que era para trazer descanso para ele, abrir os olhos, vira o significado da vida dele, o ídolo dele. Ele se acomoda, e aí Deus manda um bicho para comer aquela aboboreira, como acontece na nossa vida. É um desemprego, é um problema. E eu não estou falando aqui de maldição de Deus, estou falando de circunstâncias que Deus usa para chacoalhar a nossa vida. E aquele bicho, ele come, a lagarta ataca a planta e ela se seca. E aí é interessante que Jonas diz no final do versículo 8: para mim seria melhor morrer do que viver. Porque a vida dele se resumiu a uma aboboreira, se resumiu ao trabalho, a levantar cedo na segunda, trazer comida em casa, viajar 2 vezes por semana, ter algumas expectativas. Ele perde o bonde da história, ele perde a missão de Deus, e a vida vai sendo levada dessa maneira. E Deus fala assim para ele. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Por causa do trabalho? Por causa de dinheiro? Por causa de uma coisa que não deu certo? Você: mas eu orei tanto tempo. Respondeu ele: sim, eu tenho, e eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade, diz o Senhor? Sabe que Deus está falando para você, querido, em nome de Jesus, que você precisa nessa noite voltar a amar tudo e todos que Ele ama, dizendo: Deus, eu quero valorizar o que o Senhor valoriza. Quando nós tomarmos essa decisão, acabou, querido. Eu não estou falando que não tem crise mais, mas acabou vazio, acabou reclamação por pouca coisa. Vai se abrir um universo diante de você, a missão será colocada nas suas mãos, e haverá propósito na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a banda vai chegando aqui, nós vamos cantar. Eu quero dizer para você, querido, caso contrário, se você não tomar a decisão de dizer: Deus, eu quero me levantar para fazer a missão de Deus, a sua vida, querido, não é maldição de pastor, como tem pregadores na televisão que amaldiçoa. Você viu um
camarada lá de uma igreja, a plenitude de não sei o que, aquele, eu amaldiçoo, até babou na tela. Ai pastor, não fala mal do ungido do Senhor. Ungido do Senhor abençoa, não amaldiçoa, amém? Ungido do Senhor sempre vai abençoar e não amaldiçoar, não importa talvez aquilo que é contra Ele, amém? Sempre, 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 sempre. Quero dizer que isso aqui não é maldição de pregador, é palavra de Deus. Quando nós não estamos envolvidos de verdade com o interesse de Deus, com o reino de Deus, a nossa vida é medíocre, é cheia de amargura, sem cura, como talvez um zumbi que vai passando pela vida, tendo uma alegria, uma planta que cobre a nossa cabeça, uma sombra, uma alegria aqui e ali. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a realidade é que Deus está chamando você para olhar com os olhos de Deus, olhar para essa grande cidade de Nínive, e a missão que Ele está dando para você é essa. Vamos dizer todos juntos: ide, indo, fazei, fazendo discípulos de todas as nações. Vamos ver, batizando-os. Amém? Deus está chamando você para dizer: olha, Deus, Senhor, eu quero me engajar nessa missão. Enquanto eu vou indo, eu vou fazendo discípulos de todas as nações, ganhando pessoas, porque o nosso Deus está falando para nós: levanta-te, vai à grande cidade de Piracicaba, porque é muito importante para mim. Levanta-te, dispõe-te e clama contra ela, prega em favor dela. Uma cidade com milhares de habitantes, de pessoas como o jovem que eu falei, que tirou a própria vida, que está esperando você sair desse banco e dizer: Deus, eu quero completar a missão. A nossa visão é essa: alcançar Piracicaba para Jesus através das células. Por isso, fecha essa palavra dizendo que Deus está chamando você para abrir o coração para a cura da sua enfermidade espiritual, para a salvação, para a missão. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça enquanto eu faço algumas perguntas, e nós vamos responder a palavra em nome de Jesus. Vai orando, querido. Não desliga ainda aqui, dá tempo. Deus está falando: Jonas, abre o meu coração para a cura da sua visão pequena, tacanha, olhando somente para o seu umbigo. Abra o coração para o meu amor, que é do tamanho do mundo, diz o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, diz o Senhor. Abra os olhos, porque tem muita gente, vai orando, querido, enquanto eu vou falando, que batem no peito e dizem assim: eu não me envergonho do Evangelho. Mas o Evangelho está se envergonhando de muitos de nós. E nós só podemos nos expor e ir quando nós amamos o que Deus ama. Ele ama Piracicaba, Ele ama o sertão nordestino, Ele ama o Brasil, Ele ama os nossos vizinhos, Ele ama aquelas pessoas que parecem que não são dignas. Porque quando a gente foge da missão, e eu queria que você respondesse a essas palavras: quando você está fugindo da missão, a gente vive uma vida sem paixão evangelística, e essa palavra que eu preguei não tocou no seu coração, não falou nada para você. Nós vivemos uma vida amarga, crítica, infeliz, magoada, ácida, excessivamente voltada para essa terra, sem nenhuma visão de transcendência. Nós temos uma visão distorcida de Deus, um Deus que é desinteressado, e Deus não quer isso para você. Eu queria cantar essa canção e convidar você a ficar em pé em nome de Jesus no seu lugar. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, enquanto nós vamos encerrar orando e cantando, que Deus quer que você saia daqui entendendo o negócio, querido. Essa é a palavra que vai virar uma série, talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, de que Ele te criou para que você tenha um propósito, uma direção, um senso de direção, uma bússola. Ele tem certeza, Ele está falando para você que Ele tem uma finalidade para com a sua vida, que é ser usado por Ele na vida de outras pessoas. Se levantar e falar: Deus, enquanto eu vou indo, trabalhando, fazendo faculdade, eu vou fazendo discípulos de todas as nações, eu vou ganhando pessoas, eu vou influenciando a minha cidade, e nós estamos aqui com essa certeza. Mas Deus quer curar a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar, e duas coisas nós queremos fazer. O primeiro desafio é para aqueles que dizem: olha, eu quero ser curado da minha indiferença, porque eu estou aí, eu sou crente mesmo, de verdade, não tenho nem dúvida, mas eu estou frio e indiferente, e eu preciso que o Espírito Santo cure o meu coração nessa noite, porque eu não quero ser como Jonas, que está fugindo de Deus. Tem muita gente fugindo de Deus, fugindo do chamado aqui. Muita gente que está ouvindo essa mensagem nem vai querer vir à frente, porque quer continuar fugindo de Deus. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio
É para você que diz: olha, eu estou tomando posse dessa missão e eu quero ser usado por Deus para que os próximos 10 anos sejam infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo e pensando, conforme o poder de Deus, para que a nossa cidade seja transformada. Nós estamos orando, sabe por quantas pessoas? 1000 líderes, não é 1000 grupos, 1000 líderes de célula. Talvez seja você alguém que vai dizer: Deus, eu não sei como, eu nem capaz sou, mas eu quero ser usado. Vamos cantar. Enquanto cantamos, eu queria terminar orando com você em nome de Jesus. Sai do seu lugar e dá uma resposta ao Senhor em nome de Jesus.